Salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai comentar a respeito do seguinte: arrependimento. O que acontece antes e depois dele? Então não sai daí não, fica comigo até o final, vamos junto. Essa carta toda aos Romanos é uma carta bem complicada, muito difícil. É uma carta que traz muitos ensinamentos, né? Por isso toda essa complexidade, essa dificuldade. Mas acompanha com a gente aí que eu tenho certeza que muitos ensinamentos aqui vão ser tremendamente enriquecedores. Por hora, inscreva-se aí no canal, aproveita e já clica também no sininho. E clicando no sininho, além de ser notificado a cada vídeo novo, você também fica por dentro aí de tudo que acontece no canal. Peço suas ajudas também conosco. A gente tem feito esse trabalho de forma totalmente independente, sem ajuda de nenhuma instituição, mas é para deixar um material aí que com certeza vai abençoar a tua vida e abençoar outros também, com quem você pode compartilhar. Então compartilha, comenta, curte o nosso vídeo e também aí no final vai ter o link para você estar adquirindo os nossos livros. Vou deixar aqui, então, esses dois livros, a capinha deles vai começar a aparecer aqui, e nesse livro você vai poder estar aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. Quem se importa com Deus te dá uma outra visão a respeito do que seja o arrependimento, a respeito da visão de Deus com relação ao sofrimento, por que o cristão sofre, por que existe tanto mal no mundo. Então, muitas respostas você vai encontrar nesse livro, e o Perca Peso Tirando a Trave do Olho é um outro livro que vai te ajudar a enxergar muito melhor a situação à sua volta e ter um pouco mais de compaixão. Você vai aprender um pouco essa diferença, você vai conseguir ter mais compaixão pela vida daqueles que pecam e descobrir que o seu pecado não é menor do que o do outro. Tá certo? Então vamos lá. Texto desse vídeo, Romanos capítulo 2 e o versículo de número 4. Romanos 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sensacional aqui, querido, a gente vai observar aqui até o versículo 11, a gente já vem falando isso, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, é muito importante dentro do contexto, embora a gente esteja gravando o vídeo versículo a versículo, nunca feche, a gente sempre tem falado isso, nunca feche o seu conhecimento ou toda uma teologia baseada em um único vídeo. Sempre importante frisar que você precisa assistir vídeos anteriores e vídeos posteriores e também até, inclusive, aqueles que a gente menciona, aqueles links que vem no final, sempre deixo pelo menos 3 vídeos aí indicados aqui no alto, em algum canto aqui da tela vai estar aparecendo eles, a indicação de vídeos que vão te ajudar na compreensão do vídeo em questão. Então, todo vídeo meu vai ter uma indicação de vídeos exatamente para ajudar a entender e a compreensão daquele vídeo, que pelo menos vai complementar, além de vídeos que a gente menciona dentro do próprio vídeo. E nesse vídeo aqui, nesse versículo 4, Paulo está falando sobre uma coisa muito importante. Se você acompanhou aí os versículos de 1 a 3, se deu essa estudada nesse versículo de 1 a 3, aproveitou esse período de férias para dar uma maratonada aí a respeito da carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que Paulo está falando aqui para pessoas, já desde o final do capítulo 1, para pessoas que não queriam se arrepender, que insistem em viver um determinado estilo de vida, mas que também condenam outras pessoas por fazer determinadas coisas e eles mesmos praticam essas coisas. Então, Paulo ele vai falar aqui no final do capítulo 1 e também aqui no capítulo 2 que existe uma coisa chamada coerência. As coisas têm que ser coerentes. Então, a gente precisa aprender da palavra, a gente precisa conhecer a palavra. É igual essa questão, salvação se perde? Querido, a salvação não se perde. Mas o grande problema da humanidade, né, eu vejo 3 grandes problemas quando a pessoa faz esse tipo de pergunta. Para você, salvação se perde ou não? 3 grandes problemas que eu vejo quando a pessoa faz essa pergunta. Primeiro é o seguinte, muita gente faz esse tipo de pergunta querendo um salvo-conduto para pecar. Ah não, então eu posso viver a vida do meu jeito, eu posso fazer as coisas do meu jeito, eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu já sou salvo, e aí a salvação eu não vou perder. Esse tipo de ensinamento era um ensinamento que Paulo estava combatendo, que você vai ver em muitas literaturas de judeus daquela época, dessa época de Paulo, da época de Cristo, que você vai ver que esse era exatamente o entendimento dos judeus. Justino Marx, no livro O Diálogo com Triton, por exemplo, ele tem um trecho ali que ele faz uma discussão, né, com um judeu a respeito da posição dos judeus, e o livro diz assim, né, o Diálogo com Triton, ele diz assim: aqueles que são descendentes de Abraão segundo a carne participarão do reino eterno de qualquer maneira, embora tenham sido pecadores, infiéis e desobedientes a Deus. Então esse era um conceito dentre os judeus. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos ela vai tratar do fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, esses 3 tempos verbais fazem parte dessa carta aos Romanos exatamente porque havia uma mentalidade ali dos judeus
de que, independente do que eles viessem a fazer, uma vida de pornografia, uma vida de luxúria, uma vida de lasciva, eles condenavam, mas viviam, continuavam praticando, porque na cabeça deles, eles seriam salvos de qualquer jeito, independente daquilo que viviam. Então, algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta porque, na realidade, tem essa mesma mentalidade. Então, é um salvo-conduto para eu pecar, vou fazer o que eu quiser, independente do que eu fizer, eu serei salvo porque um dia eu levantei a mão. Então, a gente tem muito esse conceito de que levantou a mão num culto, pronto, está ali, está salvo. A salvação, ela é um dom de Deus que vem a respeito, e aí envolve toda uma série de questões, que é o entendimento do sacrifício de Cristo, o entendimento de que eu sou pecador. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que se entende exatamente por salvação. Muitas pessoas acham que é só aquele ato de levantar a mão no culto, atender o apelo, pronto, então eu não preciso participar da obra do Senhor, eu não preciso participar do reino, eu não preciso contribuir com o reino, eu não preciso investir para que Jesus Cristo volte, eu não preciso desejar a volta de Cristo, eu não preciso a presença e a companhia de Cristo, porque eu levantei a mão. Esse segundo ponto é muito importante. O que significa exatamente a salvação? Se a gente não entende que a salvação é uma mudança de natureza, é uma mudança de projeção da minha mente, dos meus sonhos, dos meus objetivos, que é uma mudança completa de um estilo de vida, se eu não compreendo que aquela questão que Paulo vai falar, principalmente quando escreve aos Coríntios, nem em outros textos também, que a gente precisa deixar a vida para trás, a vida da carne, as obras da carne. Tem o texto aí de Gálatas, tem um livro, os vídeos referentes ao texto de Gálatas, eu recomendo a respeito de obras da carne. Pesquisa aí no nosso canal a respeito de obras da carne, não deixe de assistir os vídeos, que são muito importantes para você compreender isso. Então, se a gente não entende que a salvação é uma ruptura com todos os desejos, concupiscências e vontades da carne, tudo que é ligado à carne, então vai ficar difícil a gente entender que realmente a salvação não se perde. Qual salvação que não se perde? Entendeu? Então a gente precisa entender que é uma ruptura com o estilo de vida. Se não há ruptura, se não há um divisor de águas, se não há uma demarcação, se não há o abandono de desejos e concupiscências, não houve salvação. E o terceiro ponto, não menos importante, né? Eu estou falando aqui primeiro, segundo e terceiro, mas não em grau de importância, é apenas um leque, né? Uma divisão de pizza, para eu saber que existem os três tipos de pensamentos, exatamente com respeito à vida com Cristo. Tem muita gente que quer viver a vida com Cristo e quer que Cristo respalde as suas práticas pecaminosas, porque ele tem coisa que ele não quer abandonar, tem coisa que ele não quer parar. Então, quando a pessoa faz a pergunta, a salvação se perde? Muita gente quer ouvir a resposta, não, a salvação não se perde, mas ela quer continuar vivendo, porque basta ter um coração voltado para Deus e faz orações, que acha que isso é o suficiente. Quando a gente fala que a salvação é um dom e não uma recompensa, é óbvio que ela não vem por causa das obras que a gente faz. Mas, por outro lado, ela tem todo o envolvimento, não só da ruptura com os desejos de concupiscência da carne e viver para o Espírito. Veja o texto que Jesus fala, explica isso para Nicodemo, que é nascido da carne e vai para o inferno. É isso que Jesus quis dizer ali, que é nascido da carne, que é nascido do Espírito, é Espírito. Então a gente passa a ser guiado pelo Espírito e não mais guiado pelas vontades da carne. E algumas pessoas querem viver uma vida gospel, digamos assim, uma vida com esse estilo de vida, mas sem abandonar as práticas, sem largar aquele estilo de vida, mas ele até contribui, ele até trabalha na obra, ele até assume ministério, ele canta de repente no louvor. Eu já vi muitos atritos em igrejas de ministérios de louvores que as pessoas estavam em práticas de adultério, de homossexualismo, de outros tipos de prática. Então eles estavam contribuindo, eles estavam participando de ministério, mas com algumas coisas que eles não queriam abandonar e eles achavam que ao fazer isso estava tudo bem. E aí está tudo bem. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre, então não importa o que eu faço. Esse tipo de mentalidade, ela é uma mentalidade combatida por Paulo exatamente na Carta aos Romanos. Se você ler a Carta aos Romanos com cuidado, você vai observar que Paulo está exatamente indo contra esse entendimento que se tem a respeito de salvação. Então, embora há a probabilidade de que a maioria daquela igreja cristã ali de Roma seja de gentios, a gente já falou aqui que foi uma igreja que começou não pelo trabalho de Pedro e nem pelo trabalho de Paulo, pelo contrário, ao escrever essa carta, a gente viu lá no capítulo 1, versículo 8, que Paulo ele diz que ele nunca tinha ido e não tinha, pelo contrário, ele tinha vontade de ir lá conhecer os irmãos. Então, essa não foi uma igreja que se originou do trabalho de Pedro ou do trabalho de Paulo. A gente já falou sobre isso no capítulo 1, a partir ali do versículo 8, você vai observar esse dito ali de Paulo. Então isso é muito importante frisar. Porém, a influência judaica, a influência ali do judaísmo naquela igreja era preponderante e a preocupação de Paulo era exatamente porque notícias tinham chegado aos ouvidos de Paulo a respeito do que estava sendo ensinado ali naquela igreja por judeus convertidos. A gente não pode esquecer que antes de Nero, bem antes de Nero, ainda com o imperador Cláudio,
47, 48, 49, ali depois de Cristo, já começou uma perseguição muito forte, a gente falou isso na carta aos Hebreus, uma perseguição muito forte com os judeus também. Aquela perseguição que começou só com os cristãos e os judeus aplaudiram, depois o jogo virou e começou a atingir também os judeus. E eles, agora, né, era só com os cristãos, eu apoiei e agora esse está se virando contra mim. Mais ou menos o que está se desenhando aqui para acontecer no Brasil também. Então, muitos judeus foram então para Roma e faziam parte daquela igreja. Então, a influência dos judeus ela era bem grande. E Paulo, para enfrentar essa situação, ele vai recordar com os judeus. Eu quero ler um trecho aqui da enciclopédia Barclay, e em que o autor ele vai dissertar exatamente sobre esses vocábulos aqui. Que o Paulo está falando assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Então Paulo está falando 3 ingredientes aqui muito importantes, que é a bondade ou benignidade, paciência e longanimidade. E aqui paciência ou tolerância, que o significado é exatamente o mesmo. Então a palavra usada por Paulo aqui para benignidade ou bondade é exatamente Krestotes. E essa palavra Krestotes, ela tem uma diferenciação com uma outra palavra usada também no Novo Testamento, outra palavra grega, que é ágatos. Qual a diferença exatamente entre ágatos e Krestotes? É que em ágatos, a bondade, né, o bem, ele pode resultar em uma recriminação, em uma disciplina, em um castigo. Então, se Paulo tivesse usado a palavra ágato, Paulo estaria dizendo que essa bondade é uma bondade que resultaria, né, em disciplina, em castigo. Mas a palavra Krestotes, né, ou a palavra originária, né, Krestos, ela é essencialmente mansa. É aquela bondade que está ali, sabe? Aquele convívio tranquilo, aquele convívio com alegria, aquele convívio em harmonia. Por exemplo, pegando textos bíblicos aí, Jesus ele foi ágatos quando ele expulsou ali as pessoas do templo, que eram os cambistas que estavam vendendo. Então aquela ação de Jesus foi uma ação de bondade, mas no grego ágatos, que é uma bondade que recriminou, que incorreu ali num castigo, numa punição. Agora, o Novo Testamento de Jesus foi Krestos quando ele tratou com uma gentileza ali amorosa aquela mulher que ungiu ali os seus pés e era uma mulher tomada de adultério. Então, quando aquela prostituta, né, se lança aos seus pés, naquele momento ali não há uma recriminação, não há uma condenação da parte de Jesus, pelo contrário, há toda uma compaixão. Então, a bondade que está falada aqui é essa última que eu acabei de falar de Jesus, que é aquela bondade de compaixão, aquela bondade que é mansa, aquela bondade que não tem exatamente a ver com alguma punição ou castigo. Porque às vezes a gente pensa que punição ou castigo não é reflexo de bondade. Não é nada disso. No grego, existem as duas expressões e todas as duas designam exatamente bondade. Então assim, Paulo diz, em efeito, vocês judeus estão simplesmente tentando tirar vantagem da benignidade de Deus. Ou seja, ao usar a palavra Krestotes, que é uma palavra que traz a respeito da mansidão de Deus e não da punição e castigo, Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão abusando. Só porque não está vindo nenhum castigo, nenhuma punição imediata, vocês estão abusando ali dessa bondade de Deus e achando que vocês podem fazer qualquer coisa. A palavra tolerância, também traduzida por paciência, é a palavra grega anok. Anok é um termo grego utilizado para trégua. Então significa sim, de acordo com a enciclopédia Barclay, uma cessação da inimizade e da hostilidade, mas uma cessação que tem um limite. Então essa paciência, essa tolerância, ela é algo que dá uma oportunidade, mas uma oportunidade que deve ser aproveitada em um momento dado ou se perde. Então essa paciência que Paulo está falando aqui, você despreza essa bondade, você despreza essa tolerância, você despreza essa paciência, e Paulo vai falar sobre isso de novo também em Romanos 3, 25, então depois você deu uma lida em Romanos 3, 25, então Deus não lhe dá carta branca para pecar, é isso que Paulo está dizendo, mas sim está dando uma oportunidade para que o arrependimento chegue, ou seja, Deus está sendo paciente para que uma hora, um determinado momento, o arrependimento chegue, porque o arrependimento ele é fundamental, ele é essencial, ele é o ponto de partida para o processo de salvação. Não adianta levantar a mão sem arrependimento de pecado. A coisa aconteceu só no âmbito terreno e não houve nenhuma ação prática no âmbito espiritual, porque no âmbito espiritual não é a atuação física que determina ou que abre uma porta, é a atuação espiritual. Então o arrependimento ele rompe essa barreira entre a carne e o espírito. E longanimidade, ou traduzindo como paciência, aquela paciência longa, né? Então a palavra aqui é macrotomia em grego, que é um termo que expressa exatamente essa paciência com as pessoas. Crisóstomo, segundo a enciclopédia Barclay, ele a define como uma característica do homem que tem em si mesmo o poder de vingar-se, mas que deliberadamente não o usa. É o espírito daquele que poderia destruir o homem que o fere ou insulta, mas, por sua misericórdia,
e essa misericordiosa paciência sujeita ali suas mãos e retém a punição que deveria dar. Então, essa longanimidade significa isso. Eu poderia agir, eu poderia fazer alguma coisa contra, mas eu vou segurar, eu vou dar mais um tempo até que tudo aconteça. Então, são esses ingredientes que Paulo ele vai dizer, e em outras palavras, Paulo está falando para os judeus: não pense que o fato de Deus não castigá-los seja um sinal de que não os possa castigar. É isso que a gente precisa ter em mente, porque esse é que foi o grande problema de Adão e Eva. Você olha lá no livro de Gênesis, capítulo 3, eles cometeram pecado, olharam, não aconteceu nada, não caiu um raio na nossa cabeça, não veio nada demais, só que, você tá nu, poxa, tô com vergonha, vamos pegar umas folhas aqui, vamos nos cobrir, e vamos achar que tá tudo bem. Pegou a folha, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Pegar a folha significa manter-se na mesma natureza. Quando e Deus então faz ali a pele de animais para cobrir, Deus está quebrando, rompendo uma vida com o sangue para que exatamente haja um romper de uma natureza. Então, quando Deus tira Adão e Eva ali do jardim do Éden, que é o primeiro sacrifício registrado na Bíblia, foi para cobrir a vergonha e o pecado de Adão e de Eva. Então, ao fazer aquilo dali, Deus está determinando um princípio. A gente precisa olhar para a Bíblia como princípios. Então, não apenas um mandamento, não apenas uma lei, não apenas instruções, mas a gente precisa enxergar que determinadas coisas são princípios bíblicos que vão acompanhar todas as Escrituras. Então, é inegável, quando nós pegamos desde o versículo 1, que Paulo coloca que é impossível fé e obras. Repare, versículos 2 e 3, a palavra praticam, com o versículo 1 que fala julgas, outra atitude, outra prática, que deles caminharem separados. Então, fé e obras caminham juntas. Por quê? Como o Tiago ele vai falar na sua carta. Se você quer que eu entenda a tua fé, você precisa mostrar o que você tem feito através dela, por meio dela. Porque Romanos 1,17 vai falar, o texto que foi base para a conversão de Lutero. O justo viverá pela fé. Então, a nossa vida tem que ser pela fé e não pela carne, e não pelos desejos, não pelas concupiscências. Então, os judeus tinham muito essa mentalidade de que eles podiam fazer qualquer coisa. Há alguns textos, inclusive, Heine ele fez uma declaração cínica quando foi questionado por que ele estava tão certo de que Deus iria perdoar. E ele falou assim, porque é o trabalho de Deus. Ou seja, Deus tem a obrigação ali do trabalho. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa questão do inferno. Será que Deus é injusto ao lançar pessoas no inferno? A existência do inferno, a gente pensar na existência do inferno, é a gente pensar que Deus é injusto? No próximo vídeo, a gente vai exatamente pensar um pouco a respeito disso. Se cremos no juízo, conforme o vídeo referente aos versículos 2 e 3, devemos andar como ele andou. Vamos dar uma lida na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ou seja, coerência. Exatamente aquilo que a gente começou falando no vídeo. A vida tem que ser uma vida de coerência. Se você professa uma fé em Cristo, se você se diz cristão, você precisa andar como Cristo andou. E como Cristo andou? Abrindo mão, negando as suas concupiscências, negando os desejos da carne, negando a vontade humana, abrindo mão da própria vida pela remissão dos pecados dos seus próprios inimigos. Então há muitos ensinamentos que Cristo ensina, e se a gente é um cristão, a gente deve andar como Cristo andou. Não adianta dizer que se a nossa vida não reflete nada disso. Então, voltando aqui para a gente finalizar, quando Paulo está falando desprezas, significa se as suas práticas não são compatíveis com a sua fé, é um desprezo a uma ação importantíssima na salvação, que é o arrependimento. Então, quando ele coloca aqui, ou desprezas a sua riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se você está desprezando uma bondade que te conduz ao arrependimento, é óbvio que a pessoa, na realidade, ela não quer o arrependimento, ela quer continuar com a vida. Não há salvação sem arrependimento. Isso a gente precisa entender, isso precisa ficar bem claro na nossa mente. A gente precisa entender quais são os pecados, quais as áreas da nossa vida que eu preciso me arrepender e pedir a Deus perdão, porque isso é reconhecer o sacrifício de Jesus. Reconhecer o sacrifício de Jesus não é acreditar no Jesus histórico. Até o diabo sabe que é impossível negar a existência de Jesus. Tasso de Licurgo tem uns vídeos aí, eu recomendo assistir os vídeos dele, que ele vai falar as evidências. A Bíblia é o livro mais confiável do planeta e também da história. Não há outro livro com tantas cópias, com tantas possibilidades que tem a Bíblia, com tantas versões, com tantas cópias de originais, com tantas semelhanças dos escritos originais. Não existe nenhum outro livro na face da Terra que tenha tido tantas cópias ali de originais como a Bíblia. Então ela é o livro
mais confiável. Então até o diabo sabe que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Então isso não muda a vida. O que muda a vida é você entender que esse sacrifício foi para te libertar do pecado. A gente pode dizer assim que Moisés ele foi um trailer, com muitas aspas aqui, né, do verdadeiro filme. Então Moisés libertou o povo judeu do Egito e Jesus Cristo liberta do pecado. O que acontece quando eu reconheço Jesus como meu Senhor? Senhor é aquele que guia, aquele que direciona, e Salvador, aquele que me livrou do pecado. Cara, se eu continuo no pecado, se nada mudou na minha vida, se as práticas continuam a mesma, eu estou dizendo, mas não estou andando. Eu estou falando, mas não estou vivendo. E por fim, arrependimento. Tem que ser esse divisor de águas. A palavra aqui, usada por Paulo, é metanoia. E metanoia significa uma mudança completa de mente. Se não há mudança na mente, não há arrependimento. Então, se não há uma guinada, se não há uma diferenciação entre sair daqui e ir para lá. Antes eu ia daquele jeito, agora eu vou para outro, como aquele cego respondeu, né? Aquele monte de questionamento. Quem foi que te curou? Ele falou assim, quem me curou eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então isso tem que fazer parte da tua vida. Mais do que discussões sobre perda de salvação, que a gente precisa entender que no momento em que Cristo entra na nossa vida, mesmo a pessoa tendo nascido dentro da igreja, tem que ter um momento em que Cristo entrou na sua vida. E antes ele era de um jeito, e agora ele é de outro jeito. Tá bom, gente boa? Então o que acontece antes e depois do arrependimento? Uma mudança completa de postura, de desejos, de vontades e de satisfação. Antes eu satisfazia a minha carne, agora eu satisfaço ao Espírito e é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente boa? Te espero aí no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.